Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresento a você Interrompidos, livro escrito pela Ale Motta, publicado pela editora Reformatório. A entrevista, como vocês vão poder ver, conta quase didaticamente como se deve aguardar a publicação do primeiro livro. Na entrevista, ela conta passo a passo como é que foi essa trajetória, quem leu, quem indicou, como é que ela chegou a uma editora sem ter conhecimento algum do mercado editorial. A estreia da Ale com Interrompidos marca para mim uma nova voz na literatura brasileira contemporânea. Esse livro me lembrou muito um livro que eu gosto demais, que é um livro de um autor espanhol, Max Albi. Ele é pouco conhecido, mas ele deixou muita coisa escrita. E um livro dele, que já foi inclusive traduzido para o português, Crimes Exemplares, é um livro que me lembra muito Interrompidos. Então são contos curtinhos, contos de uma página, um pouco mais de uma página, mas ao longo do livro você monta então um panorama de um universo violento, um universo que contém também um humor negro, né? No caso do Max Albi, são crimes exemplares e no caso do Interrompidos também são muitos assassinatos. Eu fiquei muito surpresa com a leitura do Interrompidos. Eu achei que a escritora, achei que a Ale tem uma segurança e uma dicção muito própria. Eu fiquei muito surpresa de ver como a narrativa flui bem, como ela tem uma oralidade, um corte muito preciso. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar de Ale Motta. Eu acho que eu comecei a escrever quando eu alfabetizei e descobri que era muito legal escrever. E aí eu fui uma criança que eu lia muito e escrevia muito. Escrevia histórias e perdia tudo, né? Mas gostava de ficar com papel na mão, ou desenhando ou escrevendo. Isso desde 6 anos de idade, sei lá. Só que eu nasci numa cidade que não tinha livraria. Então, assim, a minha chegada à leitura, fora a escola, aprendendo, tem muito a ver com a minha mãe, que era uma professora de colégio público e que recebia da editora Ática os livros todos. Então aquilo para mim era incrível, porque como eu não tinha a livraria, eu tinha a chegada do carteiro com os livros, e isso era demais. E a Bíblia que a gente lia em casa, né, sempre, e aí as histórias bíblicas do Velho Testamento, desde novinha aquilo me encantou muito, assim, acho que até o Interrompidos tem um pouco dessa coisa, né, mortes e traições, e aquilo tem muito a ver, porque era uma leitura muito, ainda até hoje, que eu fazia muito. E o meu pai era contador, né? Minha mãe já é falecida, meu pai ainda vive. E meu pai era um contador, numa cidade pequena, tinha um escritóriozinho de contabilidade, que era onde eu esperava o carteiro, que vinha com os livros, e dava aula também à noite, dava aula de contabilidade. Então os dois davam aula e sempre incentivaram a leitura. Eu me lembro que eu tinha assim, uns 9 anos de idade e sei lá porque eu pensei, o que eu vou ser? E eu pensei que era ser escritora, naquela de ler os livrinhos. Mas eu pensei, como é que é ser escritora? Isso está me parecendo muito complicado. Não conhecia nenhum escritor, não conhecia mesmo. Achei que era uma coisa muito difícil. E aí eu optei por ser arquiteta. Por quê? Conheci um arquiteto, na época, a igreja que a gente frequentava estava fazendo um projeto, então pela primeira vez chegou na minha mão um projeto, eu falei, isso é legal, projetar, executar. E o meu avô foi mestre de obras, eu acho que isso estava um pouco no sangue, né? Então eu falei, bem, ser escritor é uma coisa que eu acho que não sei como faz. Mas ser arquiteto deve ser mais fácil, porque eu já conheço um arquiteto, já vi um arquiteto, né? Então está mais próximo. E aí eu fui fazer escola técnica fora da minha cidade, morei fora na casa de uns tios e depois vim para o Rio para fazer arquitetura na UFRJ. E trabalho até hoje com execução de obra. Na verdade eu sou um peão de obra, eu não sou uma arquiteta, eu trabalho com execução. Eu gosto de ver a prática, eu não gosto de ficar sentada no escritório projetando. Você está na rua? Eu estou na rua, eu estou acompanhando a execução mesmo, eu gosto de execução. Mas eu nunca deixei de ler muito e de escrever muito. E quando foi em 2015, acho que por ler muito a Adriana Lisboa, eu vi em alguma página, não sei bem onde, um anúncio de uma oficina literária dela por Hangout.
Na verdade, incrivelmente, apesar de ler muito e nesse universo das livrarias, sempre fazer reunião com o marceneiro, o serralheiro, o vidraceiro em livraria, porque aí você incentiva o cara a comprar para o filho, né? E eu também compro o livro. Eu não sabia das oficinas literárias, eu não sabia. E quando eu vi isso, eu falei, como funciona isso de oficina literária? Parece interessante isso. Isso foi em 2015, não tem tanto tempo. E aí eu comentei com o Alberto, meu marido. Poxa, tem uma oficina literária? Ele falou, faz. E aí começamos a oficina, né? Uma oficina quinzenal, por Hangout, com pessoas em vários lugares diferentes, uma turma incrível, talentosíssima, assim. E aí foi saindo, aí tinha o poeta, aí tinha a romancista. E todas as atividades que ela passava, para mim, saíam textos curtos. Não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu. Eu sempre escrevi. E tinha muita coisa escrita. Só que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Então as coisas se perdiam. E eu também escrevia, mas não sabia muito bem para que eu escrevia, para quem que eu escrevia, por que eu escrevia. Eu só escrevia porque era e é inevitável para quem gosta de escrever, escrever. Então, assim, eu não tinha nada preparado. Eu cheguei nessa oficina, não tinha nada. Eu tinha e tenho várias coisas espalhadas e perdidas em pastas no computador, em gavetas, mas nada muito organizado, vamos dizer assim. Mas com as atividades da Adriana, o que eu descobri é que eu gostava dos textos curtos. Ela me fez ver isso, que eu gostava dos textos curtos. E acabou começando Interrompidos na oficina. Aí, nesse período eu acho que eu escrevi muita coisa, mas que tem no livro, no Interrompidos, talvez uns 10, 11 textos. Aí a oficina acabou. E aí eu fiquei meio órfã, né? Nossa, estava tão bom, né? A coisa estava fluindo, acontecendo. E nesse meio tempo, a oficina acabou, mas eu já estava no pique, eu continuei escrevendo. E, na verdade, o Interrompidos, ele terminou, ele acabou. Só que eu não sabia que eu estava com o livro pronto. E duas amigas da oficina da Adriana, a Juliana Leite e a Fabiana Camargo, elas ficaram muito no meu pé. Você tem que fazer outra oficina. E aí acabou que elas me convenceram. Faz a oficina do Marcelino Freire. E o Marcelino estava fazendo na Estação das Letras, que é um lugar sensacional, conhece? Aqui no Rio. Ele fez a toca aqui, que ele faz em São Paulo também. Só que o meu horário era complicado, porque era assim, era uma vez ao mês, por 4 meses, sextas e sábados. E eu nunca poderia ir nas sextas, porque eu tenho um trabalho voluntário nas sextas-feiras com adolescentes à noite. Então, o que acontece? Não dava, eu só poderia fazer no sábado. Falei, meninas, eu não vou poder fazer, eu só posso fazer no sábado. Mas elas falaram tanto, e eu estava tão órfã, né, de oficina, que eu falei, vou ver. Liguei para lá, posso fazer a metade do curso? Pode. Falei, então vou fazer a metade do curso. Se não dá para ir na sexta, vou no sábado. E eu fiz a metade do curso do Marcelino. Cheguei na primeira aula com aquelas folhas todas que eu tinha escrito na oficina da Adriana e depois, no mês seguinte, porque eu só encontrava com ele uma vez a cada mês, né? Ele trouxe tudo e falou comigo, seu livro está pronto. Meu Deus. Seu livro está pronto. Eu falei, tá? Ok, fiquei feliz, né? O livro está pronto. Qual o título? Falei, não sei. Então, mês que vem me traz o título. Passei um mês que eu ficava... Qual o título? Qual o título? E aí, aquele mês foi um mês para encontrar o título. E aí, eu cheguei no título. E aí, ok, acabou a oficina do Marcelino. A Adriana veio ao Brasil. E a gente se encontrou, a turma, porque é uma turma unida que gosta de estar junto. E aí, ela falou, então, Alê, você fez lá a oficina do Marcelino? Eu falei, fiz uma parte da oficina. Ele falou que meu livro está pronto. Tá pronto? Você escreveu mais além da época da oficina? Eu falei, escrevi. Manda para eu ver. E aí mandei para ela. E com a generosidade da Adriana, ela pegou o livro e ela passou pro Carrascosa, que me mandou um e-mail para dizer que tinha gostado. E eu nem acreditei que ele estava me mandando um e-mail. Acho que li umas 3, 4 vezes o e-mail para ver que era aquilo mesmo. E aí também foi uma alegria que cresceu, porque ele também tinha gostado do livro. E aí ele falou, eu quero conseguir uma editora para você, tentar uma indicação para você. Eu falei, nossa, que incrível. Mas, na verdade, não acreditei que isso fosse acontecer, porque eu sei que a vida é corrida, eu já estava feliz com aquela coisa, tá bom. O aval desses escritores. Exatamente. Só que ele fez isso, né? E eu achei, assim, sensacional. No mundo de hoje, que está tão, assim, cheio de... sei lá, as pessoas estão tão individualistas e egoístas. Não, ele que nunca tinha me visto na frente, correu atrás, né, foi lá,
na Reformatório, que é uma editora pequena, mas batalhadora, que tem o Marcelo Nocelli, que é fantástico, que corre atrás, né? Que tem toda a dificuldade da distribuição e tudo mais, por sermos pequenos, né? Mas é incrível, tem um amor pela literatura, que isso fica muito claro, né? E aí, depois de um tempo, ele me manda um e-mail, o Carrascosa, falando que o Marcelo entraria em contato comigo. Nossa, ele não devia ter feito isso com uma pessoa tão ansiosa quanto eu. Porque ele fez isso e o Marcelo não entrava em contato. Eu falei, como assim? Até que um dia chegou um e-mail, que eu também li 3, 4 vezes, para acreditar que era. E ele me propôs a publicação, propondo, né? Ele me convidou. Contrato, falando já em contrato. Já falando em contrato, tudo. E eu acho que se não fosse assim também, eu nunca teria, acho que Deus sabe todas as coisas, porque eu nunca teria, eu vou lá, eu vou publicar, eu vou, não. Eu acho que os avais vieram para poder eu ter uma segurança de publicação, porque senão eu não teria... Você não ia sozinha batalhar pela publicação? Porque eu acho que eu ia pensar que não estava bom, que não era para fazer, que não... Insegurança. Né? Insegurança, total. Mas como teve esse monte de apoio, assim, né, sem eu buscar, né, foi uma coisa tão generosa que partiu deles, aí não, então vamos fazer, né. E a questão do gênero, você tem essa preferência por textos curtos, né? Tá, vamos lá. Eu acho que eu gosto demais de textos curtos, muito, muito. Queria que isso espalhasse mais. Acho que tem, eu acho que precisa, é uma coisa que precisa. Porque tem agrada, sabe, atrai, as pessoas gostam. Mas gosto também de ficção mais longa, gosto de romance. Agora, eu acho que o meu estilo é um estilo mais sucinto, né? O Interrompidos foi um exercício de quero contar uma grande história que te faça imaginar muitas coisas, mas nas menores frases, com o menor número de palavras possível, mas que você imagine muito. Você conseguiu fazer isso quando leu? Sim. Porque esse é o desafio. Vem todo... Você toda imagina... uma história, sim. Mas naquele espaço contido, exatamente. Né? Tem uma concentração. Tem. Tenso, né? E bem enxuto. Eu acho que isso é o meu estilo. Agora, te dizer, se eu vou sempre escrever texto curto, não sei. Você teria vontade de tentar um romance? Algo mais? Talvez eu esteja tentando, mas também com textos curtos. Trabalhando com as duas coisas, entendeu? Um mix aí. Vamos ver o que vai vir, né? Ainda estou trabalhando nisso. Mas eu acho que eu nunca vou ser aquela pessoa de capítulos longos. Gosto até de ler autores assim, mas eu acho que cada um tem mais um jeito, né? E não é, com certeza não é o meu estilo, não é. Apesar de ser uma pessoa muito faladeira, pessoalmente, falo pra caramba, na escrita eu acho que eu gosto dessa coisa bem... Eu gosto de fazer o leitor imaginar, deixar muita coisa nas entrelinhas. Eu quero contar sempre uma grande história, mas menorzinha. E como é que as histórias surgiam, Ale? Eram coisas que você observava ou era tudo... Tá, é tudo da cabeça, assim. Não tem nada... Até porque se tivesse alguma coisa de autobiográfico no Interrompidos, ou eu estava morta ou presa, não é verdade? Aqui a gente não estaria agora. Mas assim, eu tô com 2 projetos em andamento. Um é contos mesmo, assim, textos pequenos. E o outro, eu não sei bem o que é. Eu acho que até agora eles são assim, são textos curtos, mas talvez um romance curto, com textos curtos. São textos curtos que vão compor um romance. Exatamente. Tem um fio. Tem. Agora, eu também não sou aquela pessoa, eu não planejo o que eu vou escrever. Você já não sabe o final? Não sei nem o início. Quando eu sento para escrever, ou quando eu estou escrevendo, eu começo. Mas você sabe que é da mesma história? Porque às vezes também nem Nesse projeto, eu sei que é da mesma história. Então, eu vou fazendo, dando uma continuidade. Mas quando eu estou escrevendo os textos, né, os contos, assim, não. Eu não faço ideia do que eu vou escrever. Inclusive, isso foi interessante porque quando o Marcelino me falou, seu livro está pronto, ele pegou os textos todos que eu dei para ele e, vamos dizer assim, tirou 10% dos textos e falou, aqui, ó, é isso aqui. É morte, é humor negro. Então, assim, aí eu me dei conta, praticamente tudo que eu estava escrevendo era naquela linha. Eu não tinha me dado conta ainda. Então, não é uma coisa muito que eu na verdade, nem um pouco que eu planejei. Porque eu acho interessante, tem muita gente que faz todo um planejamento, né? Faz todo um... Você faz isso? Não. Nossa, mas não faço. Agora, eu crio, assim, mesmo o texto curto meu ali, quando eu sento e escrevo,
eu não sei o que eu vou escrever, mas quando eu tô nele já escrevendo, aquilo é um universo que eu sei inteiro. Eu sei a cara do personagem. Ele vem inteiro. Vem inteiro. Eu tenho muito a imagem, o visual daquilo que eu estou escrevendo. E eu quero que seja assim. Eu acho que uma leitura boa é aquela leitura que te faz imaginar, que você acaba criando. Você cria a carinha do personagem, você faz a paisagem, você faz tudo. Aquilo te envolve, entendeu? Você tem que... Os textos do Interrompidos... Se você me perguntar o que te deixa feliz um leitor falar, é quando ele fala que leu, que imaginou, que incomodou, que às vezes ele teve que chegar no final por causa da virada, das surpresas, e voltar a ler para ver se era aquilo mesmo. Para encaixar, né? Se falar que sentiu isso, eu fico, consegui, era o que eu queria, né? Se você está num momento emocional mais angustiada, menos, isso interfere? Você sofre para escrever? Como que é emocionalmente a escrita? É difícil essa sua pergunta, porque a gente tem dias melhores que outros, né? Não tem para onde escapar. Mas eu não sei, talvez isso até influencie no que você está escrevendo ali. Mas não me faz assim, eu estou muito triste, eu vou escrever pra caramba. Ou eu estou muito feliz, nossa, como vai render? Não. Acho que tem uma coisa mais... A escrita vai fluindo sempre. É claro que o estado que a gente está também vai passar de alguma maneira, né? Mas não sinto isso, não. Porque eu vejo pessoas que falam, né? Que quando estão mais cheias de problemas, chateadas, angustiadas, a coisa rende mais. Não vejo isso, não. Eu escrevi os textos do Interrompidos muito bem. Não estava angustiada para escrever. E saem as coisas que saem, né? Não, eu sou uma pessoa muito agitada, né? Então eu acabo fazendo muita coisa ao mesmo tempo, assim. Não tenho horário certinho, mas escrevo sempre, tá? E leio muito, acho que é muito importante. E ler gente que escreve coisas diferentes de você, e enfim. Tem uma abertura, sim, né? Eu acho. Eu acho. De estilo. Tudo. Tudo. Tempos diferentes, né? Sim, clássicos. Eu não leio uma coisa só, eu acho que é importante. Esses dois projetos vão acontecendo nos tempos... Não é uma coisa muito organizada. Eu escrevo mais de manhã, antes de sair, mas também ao longo do dia, e vou me mandando os e-mails para não perder as coisas que eu quero. Não é uma coisa organizada, mas é uma coisa que acontece. Tem um objetivo, entendeu? Tem um foco. E por que você escreve? Porque eu não consigo não escrever. É simples. Quando eu vejo, eu estou escrevendo, eu estou digitando, e aí eu escrevo, aí eu estou teclando, e aí eu estou fazendo alguma coisa, sei lá, de obra, e paro e começo a escrever. Algo ficcional? Sim. Você tem aquela sempre. Coisa caderninho na bolsa? Eu tenho uma coisa assim, eu tenho caderninhos, que inclusive, além de ter os meus caderninhos, as pessoas brincam comigo, porque eu dou caderninho para todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem que escrever, então... O presente da Lê é caderninho. As pessoas já falam que todo mundo ganha um caderninho. É a marca minha. Eu acho que as pessoas têm que escrever, né? As pessoas têm que fazer suas, sei lá, seus diários, suas impressões do mundo, né? Eu acho. Mas eu faço assim, porque hoje tem a coisa da internet, né? Que facilita muita gente. E eu estou sempre com o celular na mão. Então, meu bloco de notas, eu estou sempre escrevendo coisas que aí eu escrevi e mando por e-mail. Eu mando muito e-mail para mim, para não perder as coisas, hoje em dia. Então, tem os cadernos e tem os e-mails que eu vou mandando para mim e depois vou organizando. Quando eu comecei a oficina da Adriana, as pessoas faziam oficina já há muito tempo. Eu meio que caí de paraquedas. Foi Deus mesmo aquilo ali, sabe? De ter visto aquela chamada e tal. Apesar de ler muito, eu não sabia mesmo que existiam oficinas literárias. Que eu acho que são muito legais. Por quê? Porque elas não vão te fazer virar um escritor, mas elas vão te mexer com você, né? Conta um pouquinho da sua experiência de oficina, assim, como é que foi? É fácil ter seu livro, por exemplo, ali naquele contexto de um comenta, ler... receber crítica? Sim. Como é que você passou pelo processo? Não tenho dificuldade com isso, não. Eu acho que é legal, acho que é importante. Inclusive, no Interrompidos, eu quis pegar, além da turma da Adriana, além da turma do Marcelino, eu quis que alguns amigos, com idades diferentes, lessem alguns dos textos, né? São 41 textos no livro. Então, eu fiz assim, sei lá, 15 textos, uma amiga que tem 50 anos lê. Aí
Você separava? Eu peguei e botei textos. Ninguém leu tudo antes do livro estar pronto, mas todo mundo leu uma quantidade. E aí tinha com 16 anos, com 22 anos, com 30 anos. Eu queria que pessoas de idade diferentes lessem e me falassem o que estavam achando. E você conseguiu ter retorno? Porque sim, de todos. Não, mas aí eu já escolhi pessoas, como é que você né? vai? Conta. Aí a gente tem que ter amigos, né? Que são aqueles amigos. Pessoas que gostam de ler o que eu escrevo. Como eu escrevo, já escrevia, as pessoas gostavam de ler o que eu escrevia. Mas assim, sem ter um... E você não publicava no Facebook? Não. Assim, não era uma coisa que não. você... Na verdade, o Facebook eu uso pouco até, uso mais assim, para divulgação das coisas. Nunca fui de colocar, não. Mas as pessoas que são próximas a mim sabem que eu gosto de ler, sabem que eu gosto de escrever. E aí eu fui para poder pensar, né, se o projeto era um projeto que atingia pessoas diferentes e de idades diferentes. Isso foi legal, esse retorno foi legal. E nas oficinas, as opiniões e as críticas e as dicas, eu, pessoalmente, para mim, a ler, eu acho muito bom, eu acho que faz a gente crescer, pensar. Nem que você vire para o colega e fale, não concordo com isso que você está falando, ou, nossa, não vi por essa ótica aí. Eu acho que por isso a oficina é importante. Porque como é que a gente vai... A gente pega um texto e faz. E daqui a pouco a gente está meio cego, né? A gente não vê as falhas, as coisas que a gente pode trabalhar. Né? Não, a gente não... É mudar a perspectiva. Isso, eu me lembro da aula de perspectiva na época da faculdade, que eu acho incrível isso, né? Você está com esse copo aqui, que se eu olho daqui ele é de um jeito, se eu olho daqui ele é de um jeito. Eu acho que isso enriquece a escrita, né? Então a oficina, eu sou muito grata por ter tido o apoio do Alberto. Faz a oficina da Adriana e depois do Marcelino, conhecer as pessoas que eu conheci nas oficinas, que se tornaram grandes amigos, né? Somos amigos que amam ler e que a gente está sempre se falando, a gente está sempre trocando ideias. E a mim eu não acho assim, constrange, não, muito pelo contrário. Eu acho que faz você pensar. Numa boa. Recebo. Também faço. Faz também. Também faço. Mas recebo, acho que faz parte, né? Inclusive a troca de ideias. A gente está num mundo hoje muito do interrompidos, né? Assim, você não concorda comigo, você não é meu amigo. Acho que falta amor, né? Eu acho que falta compreensão, falta você olhar o lado do outro. Não, que é isso.